Hoje eu vou falar sobre o que postar em datas comemorativas. Ontem foi Dia dos Pais e todas essas datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Avós, Páscoa, Natal, fica sempre aquela vontade de postar algo. Se tu tem uma marca, se tu tem um perfil pessoal, um perfil profissional, é aquela enxurrada de posts que muitas vezes são iguais, são frases prontas, copiadas de algum lugar, aquela imagem clássica de um pai e aquela mensagem básica e Feliz Dia dos Pais ou a data. E o que eu vejo que acontece na maioria desses posts é que não existe interação nenhuma. Ele simplesmente se perde na linha do tempo, no meio de tanta informação, e ainda mais, por exemplo, no Dia dos Pais, que a gente fica concorrendo com as pessoas postando foto com os seus pais, ou no Dia das Mães, com as suas mães. E isso gera muito mais engajamento do que uma mensagem de Dia dos Pais de uma empresa. Então, por isso que geralmente esse conteúdo tem um engajamento muito baixo. E o que eu vejo acontecer também é como as pessoas tentam fugir desse óbvio, como que as marcas tentam fugir desse óbvio e querem postar no Dia dos Pais alguma coisa. E ontem foi até engraçado porque eu vi uma postagem de uma marca, uma loja aqui da próxima que eu conheço, que eu acompanho, e eles fizeram um Reels muito bem trabalhado, né, com muitas pessoas envolvidas, falando sobre o Dia dos Pais, uma história bacana. Um Reels muito bem produzido mesmo, mas eu fiquei imaginando quanto que eles demoraram para criar todo aquele conteúdo. Aquilo envolveu videomaker, edição, umas 4 ou 5 pessoas envolvidas, porque era uma família também, apareceram mais pessoas, e um conteúdo muito bom, porém com um tempo de produção muito grande também e um valor investido, né? Hoje a gente sabe que se tu for fazer um vídeo muito produzido, isso tem um preço que não é barato. Quem está acostumado aí a contratar videomaker, profissionais bons, não cobram barato. E é para fazer um post, né? Uma postagem em um dia específico, que é, por exemplo, o que eu estou falando aqui do Dia dos Pais. E ao mesmo tempo que aquela loja, aquela empresa que fatura bastante, eu sei, fez todo aquele conteúdo, então tudo bem, eles têm condições de fazer. Mas muitas pessoas investem nisso sem ter condições, e eu acho que não é o caminho. Ao mesmo tempo que eles criaram aquele conteúdo, eu criei um conteúdo para uma página que eu administro, que tem mais ou menos o mesmo número de seguidores daquela marca que eu vi. Porém, o conteúdo que eu criei foi um carrossel e eu demorei em torno de 10 a 15 minutos para criar. Desde pensar no que fazer, no que criar, quais palavras utilizar, qual mensagem passar, até a postagem final. E eu fiz tudo pelo meu celular mesmo, pelo meu iPhone. E então eu demorei 15 minutos, custo praticamente zero, porque eu lembro que eu criei esse carrossel enquanto eu estava no sofá com a minha filha. Ela estava comendo aí e eu criei esse carrossel na hora. Então foi muito rápido. Mas o mais interessante é o que resultou. O post que eu criei, esse carrossel que eu criei na minha página, eu tinha visto ontem, no final do dia, então eu postei lá no início do dia junto com o post desse outro que eu estou comparando. E as contas são mais ou menos parecidas em número de seguidores. E eu tive em torno de 110 curtidas, algo assim. E esse post, esse Reels, esse vídeo super elaborado que aquela loja fez, aquela empresa fez, tinha menos curtidas que o meu post de criado em 15 minutos, que eu não gastei nada para fazer. Então, essa é apenas uma reflexão para a gente pensar aonde que a gente está colocando energia, onde que a gente coloca energia na nossa produção de conteúdo. Será que a produção de conteúdo ela precisa ser tão complexa, ainda mais em um canal que tem um conteúdo que ele não perdura ao longo do tempo? Mesmo aqui no YouTube, eu gravo com o meu iPhone
de maneira muito fácil, não tem edição, não tem nada, eu só coloco para gravar, sento, falo sobre o assunto e depois desligo e subo para o YouTube, pesquiso algumas coisas e para criar um título bacana, crio a thumbnail, que é também algo que não é complicado, e posto. Então, até no YouTube, que eu sei que esse vídeo pode ser visto por muito tempo, eu não fico criando algo muito complexo. E eu vejo muita empresa, muita marca querendo produzir, querendo fazer altas produções lá no Instagram, nos Reels. Tudo bem se tu é um editor de vídeo que consegue, tem essa prática para fazer edição de vídeo, ótimo, mas tem empresas que não precisariam estar fazendo isso. Poderiam estar fazendo um conteúdo muito mais simples. Esse é o meu ponto de vista. Poderiam estar fazendo um conteúdo muito mais simples que com uma mensagem, porque o importante nesse caso é a mensagem, então uma mensagem que mesmo assim ela fizesse muito sentido para o teu público. Então hoje em dia criar um carrossel que faça muito sentido para o teu público é uma tarefa que demora 10, 15 minutos. Se usar as ferramentas que a gente ensina também dentro do Carrossel Pro, isso se torna muito fácil, mas qualquer pessoa consegue fazer usando o próprio ChatGPT, mas o Canva, por exemplo, cria um carrossel em 10, 15 minutos. Usando o agente que a gente desenvolve aqui, todo o nosso método, isso tudo é facilitado. Você vai conseguir colocar na sua rotina, vai conseguir ter uma comunicação muito mais assertiva, claro, facilita muito. Mas qualquer pessoa pode produzir um conteúdo de forma muito mais leve e chegar a um resultado que é lá o número de curtidas, interação, engajamento, um resultado muito bom. Então, esse vídeo, na verdade, é uma reflexão sobre isso, sobre como que a gente está gastando o nosso tempo na produção de conteúdo. Muitas vezes usando um tempo que é valioso, que hoje em dia é o nosso bem mais precioso, o nosso tempo, e a gente está usando ele para, às vezes, criar todo um conteúdo super elaborado para uma rede onde esse conteúdo vai se perder em 48 horas. Eu produzo conteúdo todos os dias no Instagram. Todos os dias. E às vezes eu penso no tempo que eu tô lá empenhado produzindo conteúdo todos os dias, às vezes 2, 3 carrosséis, posts por dia. Gera resultado? Gera. Porque eu tenho um método, eu sigo aquele método e eu sei que ele dá resultado. Mas é um tempo empregado que eu poderia estar me dedicando a fazer outra coisa. No meu caso, faz todo sentido fazer. Mas uma empresa que talvez vende um produto físico, talvez é um nutricionista, um dentista, fica elaborando todo um conteúdo que não direciona para lugar nenhum. Às vezes isso não faz tanto sentido. Eu considero uma perda de tempo muitas vezes, ficar fazendo dessa forma. Enquanto isso, a gente poderia estar criando conteúdo mais denso, conteúdo de melhor qualidade, ou usando ferramentas que deem essa leveza para a criação de conteúdo, que eliminem o tempo. Por exemplo, hoje eu sei que tu pode pensar em fazer agora eu vou fazer um carrossel lá no Instagram. Então tu vai pegar com as ferramentas que tu tem hoje e tu vai criar um carrossel, vai demorar em torno de 1 hora para criar um carrossel. Tudo bem. Com as ferramentas certas, por exemplo, com o Carrossel Pro, que é o nosso método para criar carrosséis, tu vai conseguir criar um carrossel muito melhor do que o que tu vai desenvolver em 1 hora, porém, tu vai criar ele em 15 minutos no máximo. Então, tu vai sobrar 45 minutos do teu dia. Criando um carrossel por dia, 45 minutos vezes 10, vezes 20, vezes 30, é uma economia de tempo gigantesca que pode te dar muito mais leveza para focar em outras áreas do teu negócio, áreas que talvez movimentem ainda mais o ponteiro aí do teu negócio, que são as vendas. Sem vendas não existe negócio, né, pessoal? Então, essa reflexão que fica hoje, para a gente pensar muito bem nisso e procurar montar nossa linha editorial pensando nessa otimização, para conseguir também produzir mais conteúdo.
A gente não pode negar que o conteúdo é a base também de qualquer empresa que queira se destacar nos dias de hoje. Criação de conteúdo diária serve muito bem para qualquer negócio, mas ela precisa ser muito bem otimizada, muito bem desenvolvida, para que ela não vire um peso, para que ela não vire aquela bola, né, de aço amarrada no teu pé. A criação de conteúdo não pode ser isso. Ela precisa ser algo que flui junto com os teus negócios, com a tua rotina, com o teu dia a dia. Isso é o que eu acredito, é o que funciona para mim já há mais de 15 anos aí na internet, que eu produzo conteúdo. E hoje em dia com muito mais facilidade por causa da inteligência artificial também. E a tendência das pessoas quererem consumir conteúdos mais limpos, conteúdos que tragam mais naturalidade, que sejam conversas que nem essa que eu tô tendo contigo aqui agora, que não sejam cheias de firulas, de efeitos especiais. Se tu for pensar muito bem, se eu quisesse em todos os meus vídeos colocar diversos efeitos e tal, eu iria produzir muito menos conteúdo, e esses efeitos, toda essa edição de vídeo não iria trazer uma enorme vantagem para o meu negócio. Então, entender isso e aplicar todo dia é muito mais importante do que ficar só no planejamento, só querendo fazer tudo super bem feito. Porque se tu pensar em fazer tudo perfeito, tu nunca vai tirar os teus planos do papel, tu nunca vai começar nada. Ou se tu começar, tu vai se frustrar, porque tu vai fazer o Reels do Dia dos Pais perfeito, porém tu vai falhar alguma coisinha lá na tua mensagem, teu roteiro não vai estar tão bom, e aí o que vai acontecer? A tua edição perfeita, aqueles 2, 3 dias que tu gastou gravando, eles vão retornar lá 15, 20 likes, e aí tu vai se frustrar. Aí tu vai se frustrar e vai acreditar que a produção de conteúdo não faz diferença, mas na verdade é tu que está produzindo da maneira errada. E isso serve para qualquer pessoa. Eu sei que tem muitos atletas que me acompanham, isso serve para o atleta também, que produz conteúdo, que quer gerar mais engajamento, que quer conquistar mais patrocínios. Serve para ti que é empresário, que está aí com uma equipe de marketing um pouco inchada, querendo produzir coisas mirabolantes, enquanto poderia estar muito mais enxuta, talvez, ou ter a mesma equipe, produzindo muito mais. Imagina que eu conheço empresas que eu atendo, que tem lá 2, 3 pessoas pensando no marketing, e essas 2, 3 pessoas produzem 3 posts por semana no Instagram. Eu sozinho crio 3 posts no Instagram, crio vídeo aqui no YouTube, e não é só na minha página, eu tenho 3, 4 páginas que eu administro no Instagram, tudo isso sozinho. E por isso que é possível, por isso que eu acredito que tu, empresário, não precisa ficar preso nessas amarras do conteúdo. Tu pode começar a estudar um pouco mais. Se tu tá aqui assistindo esse vídeo, tu vai ter insights valiosos para começar hoje mesmo. Senta lá com a tua equipe, conversa, mostra talvez esse vídeo, diz, a gente precisa otimizar aqui o nosso tempo, criar conteúdo de forma mais fácil, mais leve, e com muito direcionamento para o que faz a roda do negócio girar. O que mexe o ponteiro do negócio, que é o quê? Que são as vendas. Então, conteúdo que direciona, que faz a pessoa entrar naquele funil, que a pessoa vá até o final e que ela vire um cliente da empresa. Esse é o principal fator que contribui para o conteúdo ser realmente bom e para que a empresa continue gerando conteúdo. Senão, não vale a pena, não tem por que ficar criando conteúdo. Espero que tenham gostado desses insights. Se inscrevam no canal, a gente está apenas começando. Curtam o vídeo e compartilhem aí com o teu amigo que cria conteúdo, mas está estagnado, com aquela empresa que cria conteúdo, talvez com o teu chefe aí que queira produzir conteúdo que não faz sentido, ou tu que é dono de uma empresa e tem alguém que trabalha contigo no conteúdo, conversem sobre isso. Conversem, vocês podem fazer muito mais. E se precisarem da nossa ajuda em todo esse processo, a gente tem um método que é o Carrossel Pro.
O link está aqui embaixo, vocês podem conhecer, ele vai ensinar vocês a criar carrosséis que geram engajamento, que geram vendas e que fazem com que o teu perfil seja realmente reconhecido. Até o próximo vídeo.